As semelhanças entre o autismo e o TDAH. Autismo e TDAH, semelhanças. Quais são as semelhanças principais que existem entre o TDAH e o autismo? Se você não sabe e quer saber, fica nesse vídeo que eu vou te dizer. Olá, eu sou Isabel Ferreira, eu sou neuropsicopedagoga, eu sou terapeuta da aprendizagem, sou mentora, consultora de carreira e supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E eu vim hoje conversar com você sobre as semelhanças entre o autismo e o TDAH. Então vamos lá, para não enrolar muito, eu já vou direto ao assunto. Então vamos lá. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete, né, que a pessoa, o indivíduo, tem dificuldade em manter a atenção. Já o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que prejudica, né, a pessoa, o indivíduo, ela tem muita dificuldade na interação social e tem comportamentos repetitivos e restritos. Então, são duas características diferentes, são dois transtornos diferentes, mas eles têm semelhanças e eles têm coisas diferentes. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as semelhanças. No vídeo seguinte, né, que eu vou postar depois, eu vou falar sobre as diferenças e as semelhanças. Hoje vai ser sobre as semelhanças. Então, vamos lá. As semelhanças principais entre o TDAH e o autismo são a dificuldade na interação social. Bom, vamos lá. A dificuldade na interação social é uma grande semelhança, porque a pessoa com autismo, ela realmente, a pessoa autista, né, ela tem uma dificuldade muito grande na interação social. Ela não entende algumas nuances sociais, quando ela tá conversando, ela não entende alguns piada, né? Então, assim, é muito difícil uma pessoa com autismo, uma pessoa autista, entender algumas coisas que as pessoas falam, às vezes na brincadeira, soltam piada, brincadeira, e ela não tem esse traquejo social, não entende o que é que aquela pessoa está falando. Então, ela é muito cética, ela é muito, assim, objetiva e ela entende as coisas muito à risca, muito certinha, muito ao pé da letra, como diz, né? E aí fica difícil essa socialização, porque eles têm essa dificuldade em conversar. Porque uma das características maiores, né, principais do autismo é a comunicação, é a dificuldade na comunicação social. E o TDAH, a mesma coisa. O TDAH já tem uma dificuldade em relação a manter a conversa. Então você vê uma pessoa com TDAH que é muito impaciente, né? Tá ouvindo a conversa, de repente não gosta mais do que tá ouvindo, perde o interesse fácil e rápido na conversa. Então, de repente, a pessoa com TDAH tá conversando e ela não vê mais aquela conversa interessante, ela sai da conversa e pronto. E às vezes ela fala coisas que são assim, que a pessoa não gosta de ouvir, né? A gente chama de pessoa sem filtro, né? Não filtra muito o que fala, então fala o que vem à cabeça. Então, ela se sente, isso prejudica a questão da conversa e da interação social. Essa é uma semelhança. A outra semelhança é o hiperfoco. O autista e o TDAH têm hiperfocos, né? Cada um tem um hiperfoco diferente. Por exemplo, o autista tem hiperfoco em dinossauro, ele vai aprender tudo sobre dinossauro. Ele aprende sobre um programa de televisão, um desenho animado, ele sabe tudo sobre aquilo. Então, ele estuda a profundo, ele só assiste aquilo, ele só vê aquilo, até ele conseguir saber tudo sobre aquele assunto. Tem criança que gosta muito de carro, né? Sabe todas as marcas de carro, sabe o tamanho, o ano que foi feito e tudo mais. E o hiperfoco do TDAH, a mesma coisa. Ele também tem hiperfoco. Por isso que ele aprende mais quando ele tem o hiperfoco. As pessoas falam que o TDAH ele não aprende, mas ele aprende quando ele tem o hiperfoco. O hiperfoco dele é aprender sobre viagens, sobre países. Ele vai aprender tudo sobre países, sobre viagens. Então, ele também tem o hiperfoco. Então, o hiperfoco é uma característica em comum entre o TDAH e o autismo.
tá ok? Então, antes de eu terminar, você já vai fazer o quê? Já vai dar o like pra mim, tá bom? Se você tá gostando desse assunto, desse conteúdo, se você quiser já dar um like e se inscrever no canal se não é inscrito ainda, você pode ficar à vontade, tá bom? Então, vamos continuar, que falta a terceira semelhança entre o TDAH e o autismo. E a terceira semelhança é a dificuldade no relacionamento amoroso. É isso mesmo. Pessoas com TDAH e autista. Por que que eu falo sobre o relacionamento amoroso? Porque exatamente por conta da comunicação, né? O TDAH, o autista, ele tem dificuldade em falar dos seus sentimentos e entender o sentimento do outro. Por isso que numa relação amorosa, a gente precisa o quê? A gente precisa de carinho, precisa trocar informação, trocar amor, trocar como é que tá a sua vida, o que é que você tá fazendo, como foi seu dia hoje. Então, o autista, ele não faz isso, ele tem muita dificuldade de fazer isso. Entender quando a pessoa tá triste, quando a pessoa tá alegre, quando o companheiro, né, quer dizer alguma coisa. Ele às vezes tá triste, ele não percebe que ele tá triste. Então, ele tem dificuldade em entender essas emoções do outro, principalmente do outro. A sua também. Às vezes ele não entende o que ele está sentindo, por que ele está triste, mas geralmente ele também não entende o que o outro está sentindo. Ele não tem essa empatia, não é nenhuma empatia, né? É uma questão que ele não consegue entender por que a pessoa está triste. Então, ele não tem essa característica de perguntar por que a pessoa tá triste ou tá alegre, né? Às vezes a pessoa conta uma coisa interessante e ela não se emociona, não interage com aquilo. Porque para ela não é interessante. Então, por que é pro outro interessante? Às vezes para ela não é. Então, ela não tem aquele traquejo de dizer, nossa, que bom, que bacana que você tá feliz por causa disso. Para ele não interessa, tá? Porque não é com ele. Então ele não tem ele não tem essa delicadeza, né, de entender o que é que o outro está sentindo. Então, o TDAH também, porque o TDAH já é diferente um pouquinho, mas ele também tem dificuldade no relacionamento. Porque quando ele não gosta muito de conversar por muito tempo. Então, por exemplo, o companheiro que é uma DR, né? Quer conversar sobre a relação, ele já não tem tanta paciência de ficar ouvindo. Então, ele logo tira a atenção, o foco da conversa. Então, às vezes a pessoa está conversando com ele, né? A companheira conversando, dizendo o que é que está sentindo, o que é que está passando. E ele também não tem interesse, porque rapidamente ele tira a atenção. Então, diferente do autismo, ele tem atenção, mas ele não tem interesse no que a outra pessoa está falando, porque ela não entende por que ela está passando por aquilo. E o TDAH, ela não tem atenção, ela não fica muito tempo na conversa, porque ela perde logo a atenção, né? Ela tá atenta àquele momento, mas logo ela sai da conversa, então ela não fica muito tempo conversando, ela não pergunta como a pessoa tá, que ela também tem essa questão muito individual. Né? Então, essas três características são semelhanças entre o TDAH e o autismo. Dificuldade na interação social, hiperfoco e dificuldade em relacionamentos amorosos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, tá? Com o que você lembrou aí que pode ter essas características, tá certo? E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.